Olá, oitavo ano, mais uma aula de geografia começando aí para vocês. Hoje é o tema América Latina, semelhanças e diferenças aí. Eu estou aqui para fazer a moderação com muito orgulho de participar dessa aula aqui do professor Antônio Russo. Exatamente, aí ó, já foi falado do tema. Jojo, põe aí o tema da aula, América Latina, semelhanças e diferenças. Um bom dia aí a todos os alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula, né? Mas aí é um tema aí que a gente está abordando aí já faz um tempo aí no terceiro bimestre. E o que nós vamos trabalhar nesse tema aí da América Latina, Magno? Bom, nesse tema aí do oitavo ano do terceiro bimestre, a gente vai tratar aí da habilidade EF08GE10, que é distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros no campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. A unidade de temática é conexões e escalas e o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Quando eu falo ordem econômica mundial, eu até tremo um pouco, rapaz. Já dá a impressão, né, de, nossa, globalização. Tô devendo quanto, né? Mas não é. Tem a ver, né, mas nós vamos ver o processo interno aí da América Latina. Só que antes nós vamos ver um vídeo do ODS 6, importantíssimo tema, água limpa e saneamento, que tanto necessitamos aqui, não só no Brasil, como em toda a América Latina e algumas partes do mundo. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje trataremos do Objetivo 6, água limpa e saneamento. A proposta é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase um terço da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças. Quanto a saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014 feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso ao recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente em ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e restingas.
Também os agrotóxicos, o mercúrio dos garimpos e o lixo bruto são jogados em rios. E isto ocorre principalmente na região norte, onde se localiza a maior reserva de água doce do país, a Bacia Fluvial do Amazonas. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países, nações e povos por disputa de água em um futuro não muito distante. Não lave suas mãos para isso e aproveite para assistir aos outros 16 vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até a próxima! Na verdade esse tema aí é complicadíssimo, né? Quando a gente fala de água, né? É um bom momento até para falar de água, né? Ou a falta dela, né? É um tema atualíssimo, né? Desta semana, eu diria, né? Por isso que, né, quando a gente passa esses momentos mais difíceis, que todo ano acontece, né? Porque é época de seca mesmo, principalmente aqui no estado de São Paulo e outras regiões, né? A gente tem que pensar, né, como é que nós tratamos a água, né? E a América Latina tem um grave problema, não é só o Brasil, da questão do tratamento, né? E, obviamente, as doenças que aparecem, né, com o mau uso da água, né? Água suja, né, que acaba aí afetando aí principalmente as crianças. Então isso aí é um problema antigo, né? Isso aí já vem e todas as partes do mundo passaram e passam por isso, né? Então, né, a água tem que ser bem, né, tratada aí, né? E cada vez mais temos menos quantidade de água disponível aí para o nosso consumo humano, né? Bom, vamos lá ver lá a questão aí dos conflitos recentes da América Latina, né, que são conflitos contemporâneos, que envolvem uma série de fatores econômicos, sociais e ideológicos, religiosos e políticos em diferentes escalas. Apresentam diferentes modalidades e diferentes estratégias. A gente tem que lembrar que o passado da América Latina é um passado de colônia, né? E, logicamente, né, a partir do momento que se torna aí as regiões independentes, né, cada um quer o seu pedaço de terra. Então, muitos aí desses conflitos, eles foram ocasionados principalmente após aí a colonização, né? A gente já falou em algumas aulas anteriores sobre questão aí de colonização, mostramos aí alguns mapas dessa divisão de colonização, e aí nós vamos mostrar aquele mapa que mostra, né, essa divisão da América Latina através dos colonizadores. Então nós temos aqui, né, boa parte do território da América Latina, que vai aí do México até Uruguai, né, sendo colonizado aí pelos espanhóis, né? Então boa parte desse território ele foi colonizado aí pelos espanhóis. Os portugueses, né, colonizaram aí o nosso território, né, o território brasileiro, né? E aí nós temos aí a França, né, a Inglaterra e a Holanda também aí colonizando aí os territórios, né? Tem que lembrar que esses países, né, são aí a antiga Guiana Inglesa, antiga Guiana Holandesa, que hoje é o Suriname, né? A Guiana Inglesa hoje chama Guiana, e aqui ainda é um departamento francês, né? Um território ultramarino que nós chamamos aí de Guiana Francesa, né? Então, essa divisão, né, que se tornou aí uma colonização do nosso continente, né, a partir do momento que há uma independência, logicamente gera os conflitos. Durante a colonização tem os conflitos, né, que eles são logicamente, né, apaziguados aí pelos impérios na qual eles colonizaram. Mas com o passar do tempo, com a independência dos países, né, o primeiro país, né, que se colonizou aqui na América Latina foi o Haiti, por exemplo, né? E depois outros países começaram a se tornar independentes. E aí começa a ter aí os conflitos, tá certo? Vamos ver aí um outro mapa que fala sobre a descolonização da América Latina aí que eu estou falando para vocês. Então, a partir do século XIX, nós temos aí, né, várias descolonizações aí, indo, né, principalmente aí até o século XX, né? O Brasil aí se tornou independente, né, na data oficial de 7 de setembro de 1822, está lá em verde, né? E outros países anteriormente já tinham se tornado independentes. Essa questão aí da independência, principalmente da região da Espanha, que tinha muitos vice-reinos, então muitos países atuais eram uma região só, um vice-reino, aí gera os conflitos, né? E aí eu trouxe um mapa para vocês terem uma ideia desses conflitos aí, do que aconteceu em algumas regiões aí da América Latina. Então pode ir no próximo mapa. Então as partes aí que estão, né, aparecendo aí em destaque são regiões que tiveram conflitos aí que são chamados de conflitos territoriais na América Latina, né? E em torno mais ou menos,
né, desde a primeira independência até hoje, em torno de 22 conflitos territoriais aí entre os países, né? O Brasil também teve aí alguns conflitos, mas boa parte desses conflitos não houve guerra, né? Então, boa parte teve acertos, né, na qual se tinha lá um país que mediava a situação, né? Boa parte dessas mediações foram mediadas pela Inglaterra, porque naquela época a Inglaterra era a maior potência do mundo, né? Diferentemente de hoje, né? Que sim, é uma potência econômica, tal, mas hoje a gente vê aí como potência os Estados Unidos. Então esses conflitos territoriais aí, muitas vezes, até hoje, né, eles ainda têm, né, resquícios de problemas, né? Então a gente vê resquícios, né, por exemplo, entre Bolívia e Peru, né, Brasil e Paraguai, com a Guerra do Paraguai que se teve, até o Brasil com a Guiana, né, com o problema de território. Vários resquícios, assim, que logicamente não geram um conflito de guerra armada, mas que gera sempre, né, uma situação diplomática um pouco, assim, sensível, vamos dizer assim, Magno, né? É sempre um movimento geográfico mesmo, dessa geopolítica, né? E sempre com olhos aonde? Nas riquezas, né? Nas riquezas. Isso que o pessoal não tinha nem ideia dessa coisa de petróleo, de outras riquezas. E os minérios que hoje a gente, inclusive, sofre falta aí e tal, que é para os eletrônicos, né? Que a gente precisa muito. É que, na realidade, nós temos os minérios, exportamos minérios e importamos o produto final, né? Pois é. Aí fica difícil. Mas aí na realidade, né, essa geração de conflitos territoriais, né, acaba gerando de vez em quando algumas desavenças que são mais diplomáticas do que propriamente por guerras, né? Até porque dá a impressão, né, não é certeza que ter guerras aí, né, se torna meio, né, assim, não é o objetivo geral, porque na parte da globalização o que mais acaba tendo mais preocupação na questão comercial. E para ter comércio, você tem que ter uma relação boa, né? Se você tiver uma relação ruim, você não faz comércio. Vamos lá para uma atividade, querido e grandioso Magno? Vamos lá. Ué, você que manda. Então vamos lá, então. Vamos nessa. Observe a imagem. Observe a imagem. Vai falar, então fala, desculpa. Opa. Eu vou ler, olha lá. Então, leia. Observe a imagem, leia o texto e responda. Qual o significado central da obra de Oscar Niemeyer? Isso, e aí tem aí, ó, até vou ler aqui a obra aí, disse, né, de Niemeyer, Bonito, né? Isso, hein? Suor, sangue e pobreza marcaram a história dessa América Latina tão desarticulada e oprimida. Agora urge reajustá-la, uni-la, transformá-la num monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz. E a gente vê, né, uma palma da mão aberta, né, com, né, América Latina desenhada. Opa, né, chegou aqui a Lavínia, desculpa. com sangue, ó. Lavínia Costa, do 8º C da Escola Rafael de Oliveira, lá de Jundiaí. Oi, Jundiaí. Aí um abraço pro pessoal de Jundiaí aí. Escreveu que está representando ali todo o sofrimento do passado. Será que é passado mesmo? Passado, presente, né? Porque aí nós também temos as nossas sofrências, né? E quem sabe no futuro melhor, né? A gente sempre tem que pensar positivo, né, Magno? É isso aí. Pensando sempre no mal, não dá. Sempre pensando aí positivo, né? Obrigado aí pela participação de todos aí. Então tem aí, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Tá aí o link, printem a tela para vocês aí estudarem, tá certo? E aí nós vamos encerrando por aqui a nossa aula. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês para mais essa aula, né, Magno? Prazer estar com você. Isso aí, essa aula sempre sensacional, aprendendo muito. Mas não vai esquecer de avaliar aí a aula. Aponta aí para esse QR Code, clica aí nesse link, faz a avaliação que é importante para a gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.